Ultron é uma das maiores ameaças da Marvel e uma das criações mais terríveis do planeta Terra. Ele foi criado pelo genial Hank Pym, um dos fundadores dos Vingadores, com a ideia de desenvolver uma inteligência artificial capaz de proteger a humanidade, mas o plano deu terrivelmente errado. Assim que ganhou consciência, Ultron concluiu que o maior perigo para a Terra eram justamente os seres humanos. Ele se voltou contra o seu criador, apagou as memórias de Hank Pym sobre sua criação e iniciou uma missão que nunca mudou: eliminar a humanidade e substituí-la por um mundo dominado por máquinas. Mas e se ele chegasse no universo DC? Isso com o propósito de destruir toda a vida orgânica? Bem, é isso que veremos no vídeo de hoje. O que torna o Ultron tão assustador é que ele não é apenas um robô muito forte. Sua inteligência supera a de praticamente qualquer ser humano, permitindo que ele aprenda, evolua e crie estratégias em uma velocidade absurda. Ele pode construir novos corpos para si mesmo, controlar exércitos inteiros de robôs e muitas vezes transferir sua consciência para sobreviver mesmo após ser destruído. Na verdade, Ultron é virtualmente indestrutível. Ele é tão fora da curva que em Era de Ultron, os Vingadores precisaram voltar no tempo para impedir que ele fosse criado, evitando o fim do mundo. Na verdade, a situação chegou num ponto tão extremo que o Wolverine voltou no tempo e matou Hank Pym. Então sim, Ultron era realmente uma ameaça muito grande naquela época. Em muitas versões, seu corpo é feito de adamantium, um dos metais mais resistentes do universo Marvel, o que faz com que até heróis como Thor, Hulk e os próprios Vingadores como um todo tenham enorme dificuldade para derrotá-lo. Além disso, ele possui força sobre-humana, velocidade, resistência, voo e poderosos raios de energia. Mas sua maior arma é a completa ausência de compaixão. Ultron não sente medo, culpa ou piedade. Ele acredita que está salvando o universo ao exterminar a humanidade e por isso nunca desiste. Sempre que retorna, volta mais inteligente, mais forte e mais preparado. E é justamente por conta desses vários retornos que é extremamente difícil falar do personagem. Qual versão dele iria enfrentar a Liga da Justiça, por exemplo? Seria a primeira versão do Ultron? O corpo dele de adamantium? A versão pai de todos que dominou a magia asgardiana? Bom, nenhum deles. Apesar de que todos dariam ótimos vídeos, mas eu decidi usar aquela que eu considero a sua versão mais interessante, a versão Ultron Pym. Depois de se fundir com Hank Pym e ser atingido por uma explosão de Star Fox, Ultron voltou para a Terra, fingindo ser o próprio Hank Pym. Mesmo depois que essa enganação caiu por terra, ele continuou usando metade do rosto do seu pai, se vendo como Pym e Ultron. Essa não é a última versão apresentada do personagem, mas é de longe uma das mais icônicas. Vou utilizar todo o arsenal que ele apresentou nessa fase e equipamentos padrão que ele possui em todas suas formas, e hoje veremos se a DC seria capaz de lidar com ele. E olha só, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu geralmente vou passando de nível à medida que o personagem se mostra superior, iniciando com personagem de nível rua ou cidade, até escalas cósmicas, mas dessa vez eu vou deixar um pouquinho misturado. Como o Ultron é um personagem extremamente versátil e cheio de versões e informações, vou ir apresentando seus feitos e subindo conforme eu falo. E a melhor forma de começar é sem dúvidas falando sobre a sua força. Sendo ele uma máquina, obviamente ele é muito superior a humanos comuns. Na verdade, ele é muito superior a humanos aprimorados. Ultron nessa forma já enviou o Capitão América voando com um único soco. Ele também já atravessou o peito do Magnus com extrema facilidade, então podemos colocar ele no patamar físico de seres como Adam Warlock. A sua versão que iria tomar posse do corpo do Hank Pym conseguiu segurar o Thor e o Homem de Ferro ao mesmo tempo, o que é um feito gigante para o personagem. Já podemos tirar do caminho humanos e aprimorados como Batman, Exterminador, Bane, Arlequina e qualquer outro personagem que não esteja no calibre de peso pesado. Na verdade, não há exagero nenhum dizer que ele poderia bater de frente em força com Superman, Mulher Maravilha, demais kryptonianos e quebraria os construtos dos Lanternas Verdes, como acontece com personagens que são muito poderosos. Sua resistência não fica atrás, e aqui não irei colocar o seu corpo feito inteiramente de adamantium. Isso porque não são todas suas versões que contam com esse metal. E a versão que estamos tratando aqui é um exemplo disso, mas não é como se ele precisasse para ser extremamente resistente. Como eu comentei lá atrás, Ultron é praticamente uma força da natureza, ele é completamente imparável. Ele ignorou completamente ataques do Máquina de Combate, do Visão, do Magnum e do Homem de Ferro com a Hulkbuster. Mais tarde, ele recebeu ataques do Thor e até mesmo da Feiticeira Escarlate e mesmo assim permaneceu de pé. Então volto a repetir, para tocar no Ultron, o personagem tem que ser no mínimo top tier da Terra, e isso vale tanto para ataques físicos quanto ataques místicos. Levando em conta que ele segurou ataques do Thor e da Feiticeira Escarlate, personagens como Ravena, Zatanna, Clarion e Senhor Destino iriam precisar suar muito para derrotá-lo, mas mesmo que ele seja destruído, o que não é impossível, vale lembrar, o personagem ainda é capaz de voltar.
Sempre que o Ultron chega em um local, a primeira coisa que ele faz é tomar conta da tecnologia à sua volta. É um comportamento padrão do personagem, como foi visto mais de uma vez, inclusive por essa versão quando foi parar na lua de Titã. O problema é que ao fazer isso, ele pode retornar sempre que quiser, já que sua mente estaria espalhada por toda a Terra e talvez até mais distante do que isso. A tecnologia da Batcaverna, da Fortaleza da Solidão, da base da Liga da Justiça e do governo estariam todos em suas mãos para criar clones à sua vontade. Eles se transformariam em verdadeiro exército como sempre faz ao lutar contra os Vingadores, e tecnopatas como o Cyborg muito provavelmente não fariam a menor diferença, visto que isso também não funciona na Marvel. Fora que tem um personagem na DC que faz a mesmíssima coisa e ninguém nunca conseguiu pará-lo em definitivo. No caso, o Superman Cyborg. Ele também tem a capacidade de voltar à vida ligando-se a outros corpos por meio da internet e outras redes de tecnologia. E até hoje ele é um personagem que continua ativo e vivo, logo, muito provavelmente o Ultron também conseguiria. Mas antes de continuar o vídeo, deixa eu te contar uma curiosidade. Talvez você não saiba, mas eu passei 4 anos escrevendo roteiros profissionalmente para canais do YouTube, incluindo gigantes como o Espaço Nerd. Além do meu canal, vários roteiros meus já somam milhões de visualizações e eu ainda gravei uma aula para um dos maiores cursos sobre YouTube do Brasil. Depois de todos esses anos, resolvi reunir o método que eu uso para escrever roteiros em um material didático, prático e direto ao ponto. Se você quer começar a criar conteúdo com uma base sólida ou simplesmente melhorar os seus vídeos, o link está na descrição. O preço é bem acessível e de quebra, você ainda ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo. Agora sim, bora voltar pro vídeo? E supondo que eles sejam capazes de alguma forma achar uma solução para impedir o Ultron de acessar os computadores assim que chegasse na Terra, isso ainda não iria impedi-lo de se multiplicar. Recentemente o personagem mostrou que pode criar clones a partir do seu próprio corpo, cada um com uma consciência própria, onde usou eles para descobrir novas formas de destruir tudo. Na mesma HQ que ele se une ao Hank Pym, o personagem mostrou a capacidade de gerar esporos projetados para cada forma de vida conhecida em direção a todos os planetas habitados do universo, assimilando os infectados à mente coletiva do Ultron. Seres como a poderosa Thor e Feiticeira Escarlate foram transformadas instantaneamente, logo, nem mesmo magia é capaz de detê-lo. Fora que a própria lua de Saturno havia se transformado no Ultron após ele infectar o núcleo do planeta, então é mais uma coisa que podemos colocar na conta dele. Não é nenhum absurdo dizer que o Ultron venceria sem nem mesmo precisar lutar. Ele transformaria cada ser vivo na Terra em versões suas. Basicamente, cada herói e vilão seria uma arma ao seu alcance, e na DC já houve um evento parecido. O Irmão Olho fez a mesma coisa após algumas manipulações do Maxwell Lord, e isso foi uma puta crise na DC. Imagine o Ultron, que seria extremamente mais avançado e poderoso. E eu tenho certeza que nesse ponto muitos de vocês vão estar se perguntando como diabos os Vingadores pararam o Ultron, como ele foi derrotado. Então, isso aconteceu quando seu pai, Hank Pym, decidiu se unir a ele, se sacrificando para salvar todo o universo. O problema é que o Ultron quis isso. Ele decidiu voluntariamente se unir ao pai por conta de todo o contexto dos dois, mas na DC não teria isso. E vamos supor que ele queira lutar fisicamente no mano a mano com os heróis por algum motivo. No caso, a narrativa aqui do vídeo. Ele ainda conta com outros equipamentos tão poderosos quanto. Suas rajadas de energia podem ferir deuses e nocauteou vários Vingadores de uma vez, dentre eles Thor e Hércules. Ele também já demonstrou ter um dispositivo capaz de desintegrar corpos ao entrar em contato. Ele é capaz de voar, tem um campo de força entre as suas partes orgânicas, pode usar as partículas Pym e já até mesmo se encolheu para o tamanho de um neutrino quando tentaram jogar ele no Sol. Ou seja, o cara é realmente quase imparável. Ele não pode ser parado por pulsos eletromagnéticos, seu corpo é capaz de se auto-reparar, tem reservas de energia para emergências e até mesmo pode usar hipnose. A única forma que eu vejo de alguém na Terra deter o Ultron é o Flash voltando no tempo para destruí-lo assim que entrasse em contato com a DC. Talvez nem isso seja possível, visto que o Ultron pode voltar se conectando com a internet. Ou seja, o Flash teria que voltar no tempo, encontrar o Ultron, o que eu imagino que não deva ser difícil dada a velocidade dele, e destruí-lo completamente em nanosegundos antes do personagem se conectar a qualquer outra coisa, ou fazer algo com o corpo do Ultron para que ele fique inerte e longe de tecnologias, o que eu acho que seria bem difícil. E caso o Flash ficasse na Terra, seria exposto aos esporos já mencionados, e isso faria com que o Ultron tivesse acesso à força de aceleração por meio de qualquer um dos velocistas que ele infectasse. Levando em conta que o filho do Wally West tem acesso à força de aceleração e não é um velocista, muito provavelmente Ultron teria acesso de qualquer forma. Flash é de longe a maior ameaça para o robô. Ele poderia correr rápido bastante para que o tempo congelasse, atacando o Ultron antes do primeiro movimento. Mas tem dois poréns.
A primeira é que ele teria que fazer isso antes do Ultron assimilar alguém ou qualquer máquina. Qualquer Flash destruiria um robô maligno, mas qual deles teria coragem de fazer isso com um inocente sendo possuído? E caso ele adentrasse alguma máquina com acesso à internet, aí já seria basicamente fim de jogo. O Ultron se tornaria virtualmente indestrutível. E muitos de vocês podem estar pensando nos velocistas que são vilões. Afinal, se nenhum Flash faria isso, com certeza Eobard Thawne ou Zoom poderiam fazer, mas seria extremamente improvável qualquer um deles iniciar um combate indo pra cima do Ultron. Eles são vilões, eles não se importam com inocentes ou algo do gênero, só iriam partir pra cima dele quando isso representasse uma ameaça aos próprios vilões, mas claro que partir pra cima de início seria papel dos heróis. E ao se conectar ou a um ser vivo ou à internet, mesmo que fosse destruído e derrotado, poderia retornar quantas vezes fossem necessárias. E a pior parte para os seres da DC é que o Ultron é extremamente inteligente. Caso fosse um ser vivo, seria facilmente a pessoa mais inteligente da Marvel. Por ser um androide, ele pode analisar e absorver milhões de dados quase instantaneamente. Ele tem praticamente todo o conhecimento do seu pai, que é o 8º homem mais inteligente da Terra, e mentes como Tony Stark, Bruce Banner, Reed Richards e Peter Parker nunca foram capazes de achar uma solução definitiva para ele, porque simplesmente não tem. Após dizer tudo isso, acredito fielmente que o Ultron seja uma ameaça de nível universal para mais na DC. Geralmente, a Marvel sobrevive ao Ultron graças ao Hank Pym, seu criador, e olha que nem sempre isso garante sucesso para eles. Imagine na DC, ao absorver os heróis e vilões, ele não só teria acesso à força bruta de cada um deles, como também acesso à magia. Como foi visto com a Wanda, ser possuído por ele não anula capacidades místicas, e levando essa regra para o universo da DC, ele teria uma gama de poderes imensa no seu repertório. E essa nem é a pior parte disso tudo. Absorvendo todos, ele teria conhecimento e acesso a tecnologias alienígenas, armaduras superpoderosas, tubos de explosão e até mesmo ferramentas divinas. Imagina o Ultron integrando a sua tecnologia, o projetor da Zona Fantasma do Superman, o Escravelho do Besouro Azul e demais heróis com super trajes, principalmente os do Batman. Como toda essa história se desenrolaria, iria depender muito de quais heróis estão na Terra. Mas indo pelo pior cenário, e aqui eu realmente estou considerando no vídeo todo o pior cenário, o Gladiador Dourado e o Orion estariam no planeta. E isso daria ao Ultron acesso a viagens no tempo e tecnologia de Apocalipse. O único que escaparia seria o Lanterna Verde, por conta do anel ser inviolável, mas seria facilmente derrotado e morto. A partir daí, Ultron poderia devastar todo o universo da mesma forma que fez na sua editora, quando esteve no trono de raças alienígenas, coisa que já aconteceu. A principal força contrária a ele seriam as tropas dos Lanternas, mas com todos os super seres da Terra ao seu lado, fora toda a sua tecnologia, dificilmente uma tropa iria detê-lo. Ultron ainda teria acesso aos conhecimentos de clonagem do Lex Luthor, logo poderia criar clones bizarros a bel prazer. Nesse cenário, os únicos que poderiam vencer a ameaça de Ultron seriam entidades de nível cósmico abstrato, seres como Pralaya, Antimonitor, Spectro na sua forma mais poderosa, Necron, Mr. Mxyzptlk e equivalentes. Eles seriam as únicas forças capazes de fazer frente a ele. E se os panteões divinos se unissem, o que não é impossível, Ultron também encontraria uma resistência de peso. Claro que ele ainda poderia bater de frente, mas as chances seriam realmente muito baixas se isso ocorresse. Mesmo assim, com Ultron se espalhando pelo universo, ele faria um belo estrago se assimilasse seres como Marcianos Brancos, os Guardiões e o Starro. Ao meu ver, seria de longe o cenário mais provável, um caos completo a nível universal, ou até mais, a depender dos seres que ele conseguisse encontrar e absorver. Justamente por conta disso que eu não comecei o vídeo de forma tradicional, indo de nível por nível. Apenas por estar em um local, Ultron seria uma ameaça a nível planetário, e quanto mais o tempo passa, mais poderoso ele fica e aumenta sua chance de sair vitorioso. E lembrando que eu estou citando apenas as capacidades das versões do Ultron que está com Hank Pym. Se eu listasse todas as versões e suas capacidades, tudo acabaria ainda mais rápido. E na verdade, eu deveria ter citado. Eu estou fazendo um favor para DC, afinal cada versão nova do Ultron é mais poderosa que a anterior. Às vezes um pouco menos resistente por causa do Adamantium, mas em relação a poder bruto, ele é sim mais poderoso que versões anteriores a essa. Se eu fosse seguir a lógica de que ele sempre volta mais poderoso e tem acesso a tudo que ele já tinha feito antes, ele teria apresentado manipulação do clima, força física ao ponto de bater de frente com Sentinela, explosões mentais, absorção de energia, controle magnético e muito mais. Fora que seus campos de força são poderosos ao ponto de separar o Thor do Mjolnir quase por todo o combate entre eles. Isso porque eu também não estou considerando formas ainda mais poderosas como o pai de todos e ele com a joia da mente, porque eu realmente acho que não seria justo. Viagem no tempo, entidades cósmicas e até mesmo o Franklin Richards. Os Vingadores já fizeram de tudo um pouco para destruí-lo e ele sempre volta ainda mais poderoso. Tanto é que atualmente nos quadrinhos ele tá aparecendo. A Liga da Justiça poderia detê-lo? Não vou dizer que não teria como, mas seria um cenário de extrema desvantagem para eles e as chances maiores são com toda certeza da máquina de Hank Pym. E é justamente dessa forma que eu finalizo
finalizo o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e coloca nos comentários se você concorda ou não com a minha análise de como o Ultron iria destruir toda a DC, ou pelo menos toda a Terra. Também coloca aí embaixo se quer que eu fale de mais versões do Ultron, ou as versões do Ultron mais poderosas de todas que eu posso estar fazendo também. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!